Bom, vamos ver agora como funciona a pesquisa dentro do SEI. Eu consigo pesquisar processos e documentos. Tem dois tipos de pesquisa, basicamente. Um é essa pesquisa aqui na parte superior, que é mais simples, mas que também é, é bastante útil. Por exemplo, se eu sei o número de um processo que eu preciso consultar, eu consigo digitá-lo diretamente aqui, sem o ponto, sem a barra, 000 301 2017 88, por exemplo. Quando eu der o Enter, ele vai abrir direto o processo para mim. Posso também digitar o número de um documento, por exemplo. Essa portaria aqui, o número dela é 1691. Se eu digito aqui 1691, ele abre o documento para mim. Lógico que tem que ser um documento público ou um documento restrito de um processo que esteja na minha unidade. E eu consigo também por aqui pesquisar de forma mais genérica. Então eu posso colocar o nome de uma pessoa, por exemplo, ou um termo que eu sei que tem em algum documento. Mas tem também a pesquisa mais completa, que é clicando aqui no menu, em pesquisa aqui do lado esquerdo. E aí eu tenho vários critérios que eu posso usar. Eu posso fazer uma pesquisa mais livre aqui em cima, digitar o nome, o número, alguma coisa e clicar no pesquisar. Ou eu posso usar esses vários campos. Por exemplo, se eu sei quem é o interessado no processo, eu posso digitar aqui no campo do interessado. Então vamos pôr, por exemplo, aqui o Neymar. Eu posso pesquisar processos, documentos gerados, que são os documentos internos do SEI, e documentos externos que estão dentro dos processos. Posso pesquisar os três, ou posso pesquisar só o processo, ou só um documento gerado, ou só um documento externo. Então vamos marcar aqui, por exemplo, os processos. Eu quero achar todos os processos dos quais o interessado é o Neymar. Eu clico em pesquisar, ele vai mostrar embaixo aqui a lista. Bom, então ele encontrou 4 processos diferentes que tem como interessado o Neymar. Tem um detalhe importante aqui que é o seguinte: essa busca só vai localizar os processos públicos ou os processos restritos que estão na minha unidade ou que já passaram pela minha unidade. Então, se por exemplo teve um processo do Neymar que é restrito, mas que ele passou pela minha unidade e já foi concluído, já foi para outra unidade, quando eu pesquisar ele vai aparecer na pesquisa. Mas se existe um processo do Neymar que é restrito e está em outra unidade, ele nunca veio para mim, ele não vai aparecer nessa busca. E aí eu posso usar vários critérios ao mesmo tempo. Então eu quero, por exemplo, os processos que tem o Neymar e o tipo do processo seja esse aqui, Administração Geral, Contratos. Cliquei em pesquisar, ele vai achar. Como achou só um processo, ele já abre diretamente o processo para mim. Caso tivesse mais de um, ele ia mostrar na lista da mesma forma. Vamos só voltar na pesquisa para a gente ver a diferença entre a pesquisa interna do SEI e a pesquisa externa. Aqui eu posso fazer vários filtros. Eu posso pesquisar pela observação que eu cadastrei, pela especificação que eu também cadastrei, pelo assunto, pelo tipo de processo, tipo de documento. Então eu quero, por exemplo, só ata. Consigo escolher a ata aqui. Posso pesquisar pelo número do documento, pelo número do SEI, que é aquele mesmo que eu digitei na barrinha aqui em cima. Posso escolher um período. Eu quero processo dos últimos 30 dias ou da última semana só. Clico aqui, marco o dia de início e fim. E o usuário também que trabalhou com esse processo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o servidor 10, vamos só deixar isso aqui em branco. Então, eu quero todos os documentos e processos que foram trabalhados pelo servidor 10 entre o dia 1º de agosto e o dia 19 de agosto. Vou pesquisar e aí ele vai mostrar documentos e processos. Para eu acessar um processo ou documento desse, basta clicar aqui na árvorezinha, visualizar a árvore. Ele vai abrir o processo em questão, ou se for um documento, ele vai abrir
o documento dentro do processo. Então, cliquei na árvore, ele abre o documento que eu achei dentro daquele processo. Vamos ver agora a pesquisa pública, né, que essa pesquisa interna é só para quem tem um usuário e está logado no sistema. A pesquisa pública é para qualquer pessoa. Você pode ver que aqui no sistema de produção já tem a pesquisa pública. Vamos só aqui no treinamento para a gente comparar. Ó, então vou acessar aqui pesquisa pública. Percebam que são menos critérios possíveis, né? Aqui eu tenho uma lista maior de filtros que eu posso fazer. Aqui na pesquisa pública são menos. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, processos nos quais o interessado é o Neymar. E aí eu digito o código de verificação, clico em pesquisar. Bom, perceba que ele achou os mesmos 4 processos que eu tinha achado antes. Vamos ver se eu consigo achar algum processo restrito que não vai aparecer na minha busca interna. Por exemplo, se eu colocar aqui como interessado o Valder Steffen, tem 5 processos aqui. Vamos agora aqui na pesquisa interna e fazer a mesma busca, só os processos do Valder Steffen. Pesquisei. Ó, perceba que ele achou somente 3, que são ou processos públicos ou são processos que já passaram pela minha unidade. Então, por exemplo, ó, ele achou o 1372, o 150 e o 104. O 107 e esse 780 ele não encontrou. Vamos clicar aqui, é porque ele é um processo restrito. O cidadão, a pessoa que vai pesquisar, ela consegue ver o número do processo, o tipo, a data que ele foi feito, os interessados, quais documentos estão naquele processo, mas ela não consegue acessar o conteúdo desses documentos, porque o processo é restrito. Se ele fosse um processo público, vamos ver esse aqui, por exemplo. Esse aqui é público. Então a pessoa consegue clicar aqui em cada documento e abri-lo e ler aquele documento. Então tem essa diferença entre a busca interna e a pesquisa externa ou a pesquisa pública do SEI, né? Nessa pesquisa pública ela é um pouco restrita porque o processo restrito eu não vejo nada. Se eu estou no SEI e o processo restrito está na minha unidade, eu consigo ver o conteúdo daqueles documentos.